Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um Café com Ciência. Estou vendo algumas caras novas. Quem não conhece Café com Ciência está intimado a vir aparecer para as próximas, tá? A próxima é daqui a 2 semanas. Nós vamos ter uma colega aí do Instituto de Química que vai estar falando sobre espectrometria de massa, imagem com espectrometria de massa, né? E é justamente sobre desenvolvimento de metodologias que são personalizadas tanto para a área médica, agrícola ou ambiental, hein? Então não percam aí a professora Andréia, que vai estar aí no Instituto de Química em breve. Mas hoje a gente tem algo um pouco diferente aqui no Instituto de Física, no Café com Ciência, né? Eu venho acompanhando as atividades de extensão do pessoal da Física Médica, em particular da Liga, LAFISMED. Fiquei muito impressionado esse ano quando fui convidado para participar de um evento no Campus Party, né, pela presidente, né, dessa liga. Então, a gente vem acompanhando nas redes sociais também uma atividade bem muito ativa. Eles são muito ativos e a gente acha que isso serve, a equipe toda acha que pode servir de inspiração não só para os que são na Física Médica, mas também todos os alunos de graduação que a gente tem aqui do curso de bacharelado, licenciatura, engenharia física, né? Essa participação a gente entende como sendo muito importante. Então, por que não convidar uma palestrante da graduação para vir aqui conversar com a gente sobre algo tão interessante quanto essa extensão? Então, é com prazer que eu convido a presidente da Liga Acadêmica de Física Médica para vir dar uma palestra para a gente. Obrigado, Ana Carolina. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Carolina, sou a atual presidente da LAFISMED. Aqui comigo eu tenho a minha vice-presidente, a Emanuele Cornélio, que vai estar comigo aqui. Bom, o objetivo hoje é falar um pouco da nossa experiência como extensão universitária. O que é uma extensão universitária, a princípio? É um elo que a gente faz da universidade com a sociedade. O objetivo é levar o que a gente constrói aqui dentro para além dos muros da universidade, por projetos, palestras, oficinas e ações que vão transmitir conhecimento e também vão fazer com que a gente aprenda com elas. Entre os objetivos, o principal é criar esse elo, mas também aplicar o conhecimento acadêmico em situações reais do cotidiano, contribuir para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico, formar cidadãos críticos, estimular a interdisciplinaridade entre os cursos, entre os institutos da faculdade e também promover a inclusão social e democratização do saber. A organização. A LAFISMED é organizada em 5 departamentos, sendo ele a comunicação, a administração e financeiro, ensino, pesquisa e extensão. Essa organização facilita com que a gente consiga organizar os projetos com uma maior eficácia, porque tendo mais gente e pessoas especializadas em cada departamento, isso facilita com que não fique ninguém sobrecarregado dentro da liga. Um pouco da nossa trajetória. A Liga ela foi fundada em 2021 por 5 discentes, sendo eles Lucas Sintra, Stephanie Gabriela, Pamela Macedo, Carolina Oliveira, Guilherme Custódio e um docente, que foi o professor Emerson, do curso de Física Médica. Em 2021, ela foi a segunda entidade estudantil aprovada nos moldes da nova resolução da PROEC, no Instituto de Física. Nesse ano a gente tinha apenas 5 membros. Em 2023, a gente passou para 18 membros e 6 eventos de extensões realizados dentro do Instituto. Em 2023, essa quantidade de membros se manteve, mas a gente teve mais eventos realizados, além de ganhar a nossa primeira bolsa da ProBEC para realizar um projeto. Em 2024, a gente subiu para 33 membros e 19 eventos realizados de extensão e mais uma bolsa da ProBEC. E em 2025 a Liga já realizou 10 eventos e em questão de números, a Liga teve um aumento de 7 vezes o número de membros desde a fundação, atualmente, e quase 2 vezes o número de eventos realizados e também planejados.
além de ter um alcance de mais de 11.500 pessoas nos últimos 90 dias pelas nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Em relação aos projetos, a gente vai destacar alguns, mas também vai falar dos outros. São bastantes, não dá pra gente falar de todos. Mas o Detector, que foi um jogo desenvolvido pela gente, desde a ideia até o design e até a produção física desse jogo. A primeira ideia era aplicar ele no estado das profissões, porque é uma forma de apresentar o curso, apresentar conceitos da física médica, de uma forma lúdica e divertida. É um jogo de tabuleiro, onde o objetivo é chegar à última casa. Cada casa corresponde a uma carta que tem perguntas de verdadeiro ou falso, tem perguntas de múltipla escolha, algumas casas especiais também, para avançar ou regressar. A gente produziu os peões do jogo como sendo alguns físicos reconhecidos, como Einstein, a Marie Curie. E desde todas as vezes que a gente levou esse jogo para algum lugar, algum evento, ele chama bastante atenção, porque é uma forma de se aprender brincando. E as pessoas, geralmente o nosso público para esse jogo são alunos de ensino fundamental, ensino médio, e eles têm um prazer em aprender por meio do jogo, que é algo divertido. Outro projeto, que é um dos nossos projetos com bolsa da Probec, é o RedSafe, que é um curso de capacitação em proteção radiológica, cujo objetivo dele foi criar uma plataforma online própria, acessível e interativa, onde os nossos membros gravaram videoaulas sobre o conteúdo de proteção radiológica. Ao final das videoaulas, a gente tem quizzes para as pessoas verificarem o que eles aprenderam nas videoaulas. Também tivemos, ao final do módulo, a gente tem uma aula prática que também foi gravada pelos nossos membros e mostra um pouco, na prática mesmo, os conceitos os cuidados, né, de proteção em clínicas e hospitais. O público-alvo desse nosso projeto vão ser profissionais especializados e também todo mundo que trabalha dentro das clínicas e dos hospitais. Outro projeto bastante interessante que a gente também teve foi a Física dos Produtos Perigosos, Teoria e Prática para os Bombeiros. Bom, o Corpo de Bombeiros entrou em contato com a gente, né, para a gente ajudar na capacitação desses profissionais nas áreas. Ou seja, a gente trabalhou no curso deles, que é o COP, que é o Curso de Operações em Produtos Perigosos, que é o próprio curso dos bombeiros, e a gente trabalhou no primeiro módulo de 19. Eu achei muito interessante porque a gente ficou com um dos módulos não o primeiro, mas o terceiro com mais carga horária, que foi a gente produzir uma apostila do zero, que é o Física dos Produtos Perigosos, Teoria e Prática para Bombeiros, e as aulas em formato de palestras. Esse curso ele aconteceu aqui no Instituto de Física, aqui mesmo no anfiteatro, onde a gente teve as palestrantes sendo docentes, os próprios professores, e a antiga coordenação da gestão anterior, que participou ministrando esses cursos. Então, nosso objetivo foi capacitar os profissionais, no caso os bombeiros, em atividades que envolvam materiais radioativos, equipamentos de emissores de radiação ionizante, riscos químicos, biológicos e radiológicos provenientes de acidentes. Algo muito interessante é porque, nesse quesito, a gente foi procurado. No início, a liga era tipo assim, a gente tem a liga, vamos, estamos fazendo, a gente quer participar, mas agora as pessoas estão chegando a gente solicitando que a gente participe dos eventos e projetos deles. Isso é muito legal e importante. Outro projeto que a gente tem é o Scrape Room, que é uma sala interativa. O objetivo dele é a gente transformar, né, promover o interesse da física médica de uma forma lúdica e dinâmica, de maneira geral, tanto para estudantes, alunos, professores, docentes, para a sociedade em geral, onde é uma sala interativa, onde o objetivo é concluir o desafio num tempo determinado. Esses desafios eles são vários enigmas científicos e práticos da área tanto de física quanto de física médica. Então a gente tem um tempo estimulado para você fazer esse desafio e ele é feito em equipes. A gente teve 3 edições dele, que a primeira foi na edição anterior da Semana da Física, onde a gente propôs o desafio acredito que muitos de vocês participaram ano passado. Então a gente propôs o desafio para vocês, muita gente se deu muito bem, alguns por alguns mínimos detalhes não conseguiu terminar o desafio,
mas foi muito interessante. A gente tem a Nuclear Experience, que foi um outro evento que a Liga também planejou e executou em parceria com a Nuclear Hub, onde o intuito era ter um espaço para debates, né, sobre o setor nuclear, para a gente debater sobre desafios, tanto em esfera acadêmica, empresarial e pública, dos desafios da parte nuclear. Então, a gente teve palestrantes, tanto nacionais e internacionais, falando sobre os desafios com startups, entre vários outros momentos, que também foi outro evento que a gente fez aqui no Instituto de Física em 2024. E a gente também esteve presente com o Escape Room no Espaço das Profissões esse ano. A gente teve um feedback muito positivo, porque no Espaço das Profissões a gente teve 35 equipes que participaram no decorrer do dia. Deu muita gente, isso é muito legal, saber que a galera está gostando e conhecendo sobre a física médica. O interessante desse projeto é que, além das edições, a gente tem meio que os níveis. Porque às vezes a gente leva esses projetos para as escolas, às vezes é um pessoal do ensino médio, do ensino fundamental. Então a gente tem que fazer algumas adaptações para que consigam concluir o desafio no tempo certo e não fique tão complexo para eles. Outras campanhas que a gente tem é a campanha de conscientização, onde nosso intuito é conscientizar a população sobre as campanhas do câncer de cada mês. A gente tem 2 projetos em destaque sobre as campanhas de conscientização, que foi o Outubro Rosa, em 2023, onde a gente fez uma parceria com o salão, onde a gente ganhava o corte, e todo o cabelo cortado ele era doado para instituições que necessitavam. A gente também teve o Novembro Azul, também em 2023, onde a gente contou com uma palestra, que são os avanços tecnológicos na medicina urológica, onde a gente contou com uma palestra do médico Anselmo de Paula, que também foi realizada aqui no Instituto de Física, onde ele foi falar sobre as avanços tecnologias nessa parte, para falar para a galera, gente, Novembro Azul, vamos se cuidar. Além disso, em 2023, a gente trabalhou as campanhas pelas nossas redes sociais, ou seja, o Instagram da nossa liga, a gente sempre foi, cada mês, fazendo publicações sobre a conscientização, falando um pouco sobre cada câncer, como evitar, como diagnosticar e os cuidados que a gente deve ter. E esse ano, a gente tem feito esse projeto com escolas, onde a gente tenta trabalhar de uma maneira mais dinâmica, fazendo com que eles interajam com a gente, para a gente falar um pouco disso. A gente fez recentemente, esse mês mesmo, com uma escola no Pátio da Ciência que convidaram a gente para falar, e foi muito interessante porque a gente viu que eles têm essa curiosidade de saber, eles querem saber mais, e a gente também pode abordar sobre a física médica nesse quesito. E outro, que é o Natal Solidário, que é uma parceria com o Hospital Araújo Jorge, onde a gente entra em contato com eles para saber se eles estão precisando de algum material, de alguma demanda, para que a gente possa fazer a arrecadação, né, desses materiais e fazer uma entrega. A gente teve 3 edições dele, sendo 2023, 2024 e desse ano. Aliás, a gente já começou a arrecadar, então quem tiver interesse em estar ajudando tanto a Liga quanto o hospital, a gente está arrecadando materiais. E um outro muito interessante, que o professor Andrés comentou quando vai apresentar, que é a Olimpíada Nacional de Física Médica. Essa Olimpíada, ela aconteceu na Campus Party de Brasília. Foi uma parceria com a STEM for Girls Brasil, mais especificamente com a unidade do Rio de Janeiro, que a gente tem uma parceria com uma das fundadoras, né, desse projeto. Então, a gente tem uma parceria com a STEM for Girls, a Nuclear Hub, a LAFESMED e a Campus Pares. Para quem não sabe, a Campus Pares é o maior festival de tecnologia, ciência, empreendedorismo e inovação do mundo. A gente tem muitas edições, não somente no Brasil, mas em diversos outros países. E a gente tenta participar e a gente é convidado a participar frequentemente. Bom, nesse projeto, o nosso objetivo foi fazer a Olimpíada Nacional de Física Médica, que foi a primeira Olimpíada do Brasil. Foi muito interessante, onde a gente atuou tanto na execução da Olimpíada, quanto no planejamento. A gente contou com várias palestras, professores do Instituto palestraram, o Andrés palestrou, o Emerson palestrou, os nossos antigos coordenadores também chegaram a palestrar, a Luciana, o Matheus, a Laísa, falaram, né, nesse momento. E a gente também contou com o apoio da CENEM, que é o Centro Nacional de Energia Nuclear. Também foi muito importante estarem ali. Então, a gente fez essa competição com premiação, com tudo mais, e a gente chegou até a levar o detector como uma das partes dessa Olimpíada. Foi bem interessante, a galera participou muito, foi muito divertido.
Então, esses foram os projetos que a gente deu, a gente quis dar um foco principal, mas além deles a gente tem inúmeros outros. Eu vou citar alguns deles. Um deles é o primeiro que a gente recebeu, a bolsa da Promec, que a Laísa recebeu uma bolsa para executar, o ECG. Ela produziu ele e levou em escolas, explicando como funcionava, e também na prática mostrou para eles. A gente tem o Césios em Conta, que está em desenvolvimento, né? Um projeto que está em desenvolvimento. A gente teve uma postagem até agora, vamos fazer outra. A gente criou esse mascote para contar histórias como o acidente radiológico, a história da Marie Curie. A gente vai contar outras também, de uma forma, com uma linguagem simples para ser acessível para todo mundo. A gente teve ação entre estudantes, que foi, a gente fez uma rifa para arrecadar dinheiro para o pessoal conseguir ir ao congresso. Além disso, a Liga também foi atrás e correu para conseguir, juntamente com o Instituto, para conseguir o ônibus para levar o pessoal também para o congresso, o que ajudou muita gente também. Tivemos o Dia Mundial da Saúde, que foi outro evento muito interessante, que tivemos várias palestras relacionando a medicina, a tecnologia e os avanços dentro dela. A mostra de entidades do IF, né, que nós participamos para apresentar, a UFSMED. A sorvetada, que é um meio que a gente usa para conseguir arrecadar dinheiro dentro da Liga para executar projetos, para conseguir executar projetos, porque como a Liga não tem esse objetivo de arrecadar dinheiro, de ter dinheiro, né? A gente faz algumas ações como essas para conseguir, quando a gente precisa realizar algum projeto, ter essa acessibilidade. Outros projetos também é a Campus Party, como eu falei. A gente teve presente na edição do ano passado aqui em Goiânia. A gente fez a Olimpíada, né? Nesse ano, na edição de Brasília. E a gente também tem projetos que estão desenvolvendo para a gente estar presente novamente esse ano aqui em Goiânia. A gente tem o FG Vai Até Você, que é onde as escolas entram em contato com a gente. E a gente leva a física médica até eles, fala sobre um pouco física, apresenta alguns dos nossos projetos. A gente normalmente leva o Escape Room, leva o Detector e faz essa dinâmica, né? Para eles conhecerem de uma maneira mais didática e que a gente sabe como adolescente só palestra, sei lá o que, então a gente faz isso para com que eles tenham esse interesse maior pela física em si. No espaço das profissões também a gente está presente quase sempre, ultimamente a gente esteve em todas. A gente foi convidado para estar na exposição do Museu de Ciências do Jovem Flamboyant, onde a gente foi convidado a ser monitor e explicar sobre física, sobre ciência e falar, né, com a sociedade em si. A gente também participou da tradução e a exibição do primeiro filme, gravado em órbita, que é o BB300B, ou 330B. O evento que é Física Médica, que é quase um evento anual nosso, que a gente faz com os calouros, né? Que é para os calouros, para os pais, para falar o que é física médica. Gente, até hoje acham que eu faço medicina ou engenharia e não é bem assim. Então a gente tem esse evento também, que é para explicar, falar e entrar em contato com a comunidade. Entre diversos outros projetos, tem muitos projetos que não vieram para cá, tem muitos projetos que estão sendo desenvolvidos e é isso. A gente deixou para vocês o Instagram da Liga, que é... Porque se você gostou, se você tem interesse, se você quer ficar por dentro do que a gente está fazendo, do que a gente vem planejando, a gente sempre está por lá postando. E além de ver os nossos rostinhos e a galera da Liga também pelos corredores, uma maneira de vocês estarem em contato com a gente, além do Instituto de Física, e ver que extensão universitária é muito legal e muito mais. Bom, como a Manu disse, aqui está o Instagram para vocês conseguirem acompanhar a gente para verem todos os projetos. A Liga ela tem crescido muito, tanto dentro do Instituto como fora, quando a gente vê, quando a gente recebe os convites. Foi muito importante para a gente ter recebido o convite para estar aqui hoje, porque mostra que a gente tem feito um trabalho que vocês têm reconhecido. Então, vocês reconhecerem o nosso trabalho aqui dentro é muito importante para a gente. E a Liga, assim também o professor Andrés falou, a gente é uma liga de física médica, mas a gente tem membros, como a gente tinha da engenharia física, hoje a gente tem um membro da licenciatura. Então, a gente, para quem está interessado, quer participar, tem força de vontade, quer estar dentro dos projetos, a liga está sempre aberta.
A gente tem um processo seletivo todo ano, final do ano. Eu queria apresentar para vocês os nossos coordenadores. A gente tem aqui o Matheus, coordenador de pesquisa. O Celso como coordenador do ensino. A Gabriele como coordenadora da extensão. O Pedro como coordenador da comunicação. E a Heloísa como coordenadora de administração e financeiro. Todos os projetos que a gente executou só é possível porque a gente tem uma equipe, a gente tem conseguido muitos membros, hoje a gente tem 35 membros na LAFESMED, é bastante gente. E a gente consegue executar todos eles por conta disso, porque a gente tem pessoas com o mesmo objetivo participando de um grupo. E é muito, igual eu falei, é muito importante a gente ver o reconhecimento de vocês, e eu sei que eles ficam muito gratificados também de ver que vocês reconhecem. E é isso. Está aberta a pergunta. É impressionante. Como é que vocês estão conseguindo tanto tempo aí? Tá todo mundo passando nos cursos, né? Pessoal, Café Consciência está aberto. Eu acho que, não sei se vocês todos precisam, talvez só as duas que devem fazer, mas a gente agradece vocês. Depois, se tiver uma pergunta específica, a gente passa para vocês, pode ser? Né? E é uma experiência diferente, mas você vê a quantidade de ação, assim, é impressionante. Né? Eu acho que a ideia dos discentes, em particular do professor Emerson, de ter também nucleado isso é muito importante. Pelo que eu entendi, foi 2021, né, que é justamente quando o Emerson veio para cá, que nucleou aí essa ideia da Liga Acadêmica. Hoje, quem está junto é o professor Jonas, não é isso? Né? Tenho certeza aí que vários outros colegas vão estar aí tentando ajudar. Né? Então, estamos abertos para perguntas, pessoal. Dúvidas, perguntas, querer saber mais detalhes sobre alguma atividade específica. Perguntas? Vocês trouxeram um joguinho? Não trouxe. Mas como? Explica um pouquinho mais a respeito do joguinho. Tipo, tem alguma pergunta padrão, assim, como é que é? É jogo de dado? É um jogo de tabuleiro? Isso. Tem um dado? Como é que é? Você pode falar? É um jogo de tabuleiro, então assim, pode jogar, eu acho que são até 6 participantes. É porque a quantidade de peões, né? 6. Aí a pessoa vai jogar o dado, vai andar a quantidade de casas e cada casa corresponde a uma carta. Aí nós temos cartas com perguntas de verdadeiro ou falso, com perguntas de... São quais áreas? Em áreas diferentes? Proteção radiológica, física médica. Tem conceitos até que muitos deles vêm até mesmo na escola, para ver que a gente aplica eles aqui também. Eu tive o prazer de ver o pessoal durante a Olimpíada jogando esse jogo aí, e a garotada ficou alucinada lá. Eu também queria brincar de tabuleiro, mas não deixaram brincar não, só se eu tá mais velho.
Seria uma ótima ideia. E seria, eu acho que seria um forte candidato a outra bolsa da Abrabec, porque a gente, sozinhos, né? Mas a gente conseguiu apoio, se eu não me engano, foi o professor... teve outro aluno, né? É porque foi a Laísa que executou, ela sabe falar mais bem. Parabéns, meninas, pela apresentação. Eu sei que a Liga está em ótimas mãos. Mas respondendo a pergunta, o projeto do SG, eu fui aluna bolsista responsável, mas a gente fez em colaboração com um aluno da Engenharia Física e um aluno da Medicina, e eu da Física Médica. Então, a gente teve esse apoio. O aluno da Medicina, ele chama Cauê, ele entrou com a parte cardiológica, porque o objetivo era construir um eletrocardiograma, criar um manual de montagem, então tem um manual para as pessoas replicarem e levar para as escolas apresentando sobre cardiologia, sobre o processo de robótica e sobre a física médica, que está, né, no elo dessas duas coisas. Então a gente teve um aluno de engenharia física, um de medicina e eu de física médica, e o grupo da Liga foi o responsável por levar todo o projeto, fazer a divulgação e fazer todos esses passos. Mas eu achei muito interessante, eu acredito que é um ótimo candidato para eles executarem em parceria com a engenharia física e fazer uma coisa mais legal. Sim. Vocês vão estar monitorando os professores, olha que legal. A saúde deles, para ver como é que anda. Perguntas, pessoal? Boa tarde, pessoal. Obrigado pela palestra. Uma pergunta que eu tenho é que vocês fizeram e fazem vários projetos, né, desde 2021. E aí uma dúvida que me surgiu é, tipo assim, já com tantas coisas que vocês fizeram, algum deles chegou a virar projeto de iniciação científica, projeto de TCC, né? E caso tenha virado, vocês sabem se chegou a algo do que vocês fizeram, algum dos membros, ex-membros da Liga Acadêmica chegou a levar para a carreira profissional depois, seja na residência ou alguma pós-graduação? Bom, eu, como nova presidente, eu não tenho conhecimento sobre o pessoal. Já teve alguém que levou para TCC, mas eu acho que teve, né, para... A Bruna é egressa do curso de Física Médica. Boa tarde, gente. Parabéns. Então, gente, assim como a Laísa falou, boa tarde para vocês, né? Eu sou egressa aqui do Instituto de Física, eu me formei ano passado e agora eu sou residente do AC Camargo Cancer Center lá em São Paulo, em radioterapia. E acho que TCC eu não sei, mas sempre é importante quando a gente vai para essas provas, quando a gente vai falar sobre a nossa experiência dentro da universidade, experiência de trabalho em grupo, experiência mesmo de conteúdo, que a gente aprende muito, né? Imagino que quem fez o jogo, cara, aprendeu demais. Muito mais do que talvez você sentado numa sala de aula, assistindo alguma coisa ou estudando para uma prova. Então, colabora muito
O que eu fiz aqui, eu levo para minha residência, não só a residência, mas toda a carreira, porque a gente aprende muito aqui. A gente aprende demais. O nosso aprendizado é exponencial. Então, se vocês tiverem interesse, se vocês acharem que é relevante, se vocês tiverem uma ideia, participem da Liga. E não apenas da Liga, mas, Bruna, eu não gosto muito da Liga, eu quero fazer uma iniciação científica. Chega no professor, fala, eu acho que vocês, docentes, devem sentir uma felicidade quando um aluno chega e traz um projeto que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, fico aí à disposição. E parabéns de novo pelo projeto e pelo andamento da Liga, viu? Em relação à pergunta, em relação se levaram para TCC os projetos, aparentemente TCC não, mas a gente leva muito para congresso. Esse ano, muitos projetos foram aprovados no Congresso de Física Médica, onde os integrantes, né, que participaram da execução vão apresentar no Congresso de Física Médica sobre os projetos que executaram e também vai contar ponto para a graduação, tanto o projeto quanto a apresentação em congressos. Eu acho que a Liga ela abre muitas portas para oportunidades que a gente tem que correr muito atrás para conseguir. Eu acho que ela dá um empurrão para a gente e conta muito, ela vai auxiliar muito no nosso currículo, porque a gente tem oportunidades que não são fáceis de conseguir sozinhos. Então a Liga ela complementa bastante no nosso currículo, porque a gente alcança muitas pessoas. Então a gente tem essa facilidade de trazer as oportunidades para a gente. Pessoal, perguntas? Comentários? Tem alguém da física, da engenharia física aí? Não? Tem alguém? Você? Só um? Da Maria também. 2. E do bacharelado de física? Só 2. E da licenciatura? 2. Física médica. Bom, então vai lá. Primeiro puxão de orelha, depois puxão de orelha em todos os grupos. Não precisa ter só 2 da engenharia física, da física médica, das outras áreas, né? E também não precisa ter só 100% de uma área nos eventos do Café com Ciência. Café com Ciência é para todos, ciência é para todos. E eu digo isso porque eu acho que é um exemplo aí para as outras ligas, né? Então vocês que estão de outras áreas aí, engenharia física, né, licenciatura e bacharelado, pode ser que vocês utilizem algumas ideias, não exatamente a mesma coisa, mas a metodologia ela é a mesma, né? A metodologia é a mesma. E na verdade é fazer algo que a gente aprende com o tempo. Pessoal, convido todos vocês da Física Médica a acompanharem o Café com Ciência também. Não só a Liga Acadêmica, viu? Porque também tem palestra bem legal aqui na área de saúde também. E não deveria vir só para a área de saúde. Você deveria abrir a cabeça para ter conhecimento geral. A gente nunca sabe onde é que a gente vai atuar. Hoje ela está na Camargo, mas amanhã pode estar, se quiser, ir para outra área, pode ser vaga. Né? A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, tá bom? Se vocês fossem dar um conselho, com essa experiência que vocês têm aí nos últimos 4 anos, né? E vocês avançaram espantosamente, é impressionante. Então, nós aqui do Café Consciência estamos convidando vocês, porque a gente realmente percebe que vocês vêm trabalhando de uma maneira espetacular. Essa palavra, na minha opinião. A quantidade de acesso que vocês conseguem, nós não conseguimos fazer isso. Que dica que vocês dão para as pessoas que ainda não conseguiram fazer esse network? Porque é um network, na verdade. Demanda muito tempo. Para a pessoa que está querendo começar a fazer isso, nas suas áreas específicas, porque vocês acharam um nicho de vocês, quais dicas vocês dariam para essas outras pessoas, nas suas ligas, ou mesmo no próprio instituto, nos programas de graduação e da pós-graduação também, ou mesmo para os professores? O que vocês poderiam ensinar para a gente? Eu acho que assim, a Liga, além de ser um projeto de extensão, ela é um apoio para os estudantes. Porque a gente é um grupo de pessoas com o mesmo objetivo e com a mesma paixão
que é a física médica. Então, ter esse grupo facilita com que, dentro da faculdade, as coisas sejam mais simples. Então, a gente tem um apoio um dos outros. Então, assim, a Liga, além de ser isso, projetos de extensão, ela também é um grupo de pessoas. Entrar para a Liga, ela vai fazer, não para a Liga, né, mas para projetos assim, de grupo de pessoas, ela faz com que você conheça pessoas com o mesmo objetivo que você, e isso te dá a vontade, um ar de crescer dentro daquilo. Então, eu acho que essa é importante desses projetos de extensões, desses grupos de pessoas, porque é o que faz com que a gente tenha forças para continuar. Porque a gente sabe o quanto é difícil, todos os cursos aqui dentro são muito difíceis, precisa realmente que você queira aquilo. Então, estar dentro desses grupos, além de te abrir caminhos de network, de aumentar currículo, também ajuda nessa parte, dentro do instituto, ficar aqui dentro. Só complementando a fala da Ana, eu subi para vice-presidência, né, há pouco tempo. Eu estou há 1 ano na Liga, e escutando a antiga coordenação, os antigos presidentes, uma coisa que eu falaria hoje é vocês não terem medo de errar. Quem está começando agora, que está querendo fazer, você ir na cara e na coragem e falar, eu tenho esse projeto, eu quero tentar fazer, e ir atrás. Às vezes você vai receber um não, às vezes não vai ter apoio, mas se você vê que, tipo assim, ele é importante, ele pode conectar a sociedade com o curso, com a faculdade, ou em outras áreas também, é você se permitir errar. Eu acho isso muito importante. E saber que às vezes a gente vai falar não, mas a gente vai falar o sim e não desistir no primeiro não. Porque tem muitos projetos legais que eu estava lendo, os relatórios, que não foram para frente, às vezes não teve uma bolsa, não teve apoio, mas que a gente tentou e está arquivado para tentar novamente colocar esse projeto em prática e tentar fazer cada vez mais. Então, tipo assim, ser criativo e não ter medo de errar. Pessoal, algum questionamento? Uma pergunta mais para as áreas afins da Liga. Como funciona a divisão de trabalho entre si? Então, cada departamento da Liga tá... assim, a gente trabalha em conjunto, mas a gente separa por departamentos porque, às vezes, para facilitar as demandas. Como a gente tem o pessoal da pesquisa. Quando a gente vai executar algum projeto, a gente precisa saber a veracidade de tudo que a gente vai publicar, o que a gente vai passar para as pessoas. Então, a gente seleciona eles para fazer a pesquisa sobre isso. O pessoal do ensino, quando a gente tem momentos assim, de palestras, organização de eventos com palestras, cursos, aulas, a gente chama eles. O pessoal da extensão, em organizar os eventos, criar projetos de extensão. O pessoal da comunicação, que é para levar os projetos por meio das redes sociais, as nossas ações. O pessoal do administrativo, em organizar tudo, fazer as nossas pautas, organizar reuniões, organizar os espaços. Então, a gente separa, sim, mas como eu falei, a gente é um grupo. Pode ser que pessoas de um departamento também, se tiver assim, disponibilidade, trabalhe como se fosse a função do outro departamento. Mas a gente separa para facilitar, né? Porque aí quando a gente precisa falar, a gente precisa especificamente alguma coisa, a gente fala direto com aquele departamento. Mas falando como um grupo, todo mundo participa de todos os projetos. Quem está disponível sempre participa. Legal. Você acabou de ficar presidente, já tem 1 mês, mas você também fazia parte da Liga antes, você tinha uma coordenação, certo? Isso. Eu estou curioso aqui, eu gostaria, talvez precise da presidente lá para conversar a respeito disso. Vocês estavam comentando sobre o Campus Party. E aí o Campus Party a gente sabe que é um evento estratosférico, né? Vocês têm como comentar como foi esse contato? Como é que surgiu isso? Como é que pintou essa oportunidade? De novo, é só para os jovens perceberem que as oportunidades, elas acontecem. Não sei se a ex-presidente talvez pudesse comentar. Eu queria que chegasse, porque o dia a dia nosso network é assim, você tem que estar preparado e de repente ele pinta uma oportunidade. Você tem como contar um pouquinho a história de como
como pintou a oportunidade da Liga aparecer no Campus Party? Não, ela sabe melhor porque ela entrou por entrar em contato diretamente com ela. Oi de novo, gente. Então, a Liga, só para contextualizar, né? No início, até a Emanuele comentou, a gente estava conversando sobre isso antes da apresentação, que no início a Liga, ela propunha os eventos e tentava achar espaço. Então, assim, olha, eu tenho uma ideia, alguém me deixa fazer, eu tenho uma ideia, será que eu posso executar? A gente chegou em um momento, né, que veio a virada de chave, que foi quando a Liga ganhou relevância e os nossos projetos já tinham resultados embasados, a gente já tinha alcance, as pessoas já nos procuravam, nos congressos as pessoas já falavam assim, eu conheço a Liga, eu conheço vocês, eu acompanho vocês. Alunos vieram para o curso e falaram, eu já conhecia a LapisMed. Então a gente tinha resultados visíveis, claros, e a partir disso a gente veio tendo, foi a nossa virada de chave, procura para eventos. Então, como o evento do Corpo de Bombeiros, como o evento da Campus Party, uma das curadoras, ela chama Aline Carvalho, ela é curadora da Campus Party, e ela é engenheira elétrica, e ela é fundadora da Nuclear Hub, que é uma comunidade que fala sobre energia nuclear. Ela nos entrou em contato com o professor Emerson, e nos convidou para participar da campus. No início a gente não tinha projetado, não sabia de fato o que a gente não se preparou, né, se preparou antecipadamente. A gente foi convidado e pensou, agora temos que pensar em um projeto. Então não foi algo que a gente correu atrás, mas que nos encontrou, né, nos chamou para participar. E foi então quando a gente começou a corrida para fazer o evento acontecer. Só que a ideia, a gente pensou maior, não era só executar o evento lá na campus, mas a gente fez na primeira Campus Party o Nuclear Experience, que foi a palestra que aconteceu aqui no Instituto de Física, em um dos dias da campus. Então, além da gente estar lá na campus, a gente também trouxe várias pessoas para palestrar aqui e para falar sobre essa atividade, e nos pediram também o Escape Room. Então, a gente fez Campus Party, Nuclear Experience, que foi a palestra, e o Escape Room. Então, a gente fez 3 coisas ao mesmo tempo. Depois nesse evento em específico, a gente teve também patrocínio da doutora Ana Beatriz, que é uma das sócias do CDI Prêmio e do CRA de Anápolis. Então, nesse específico, como todo mundo gosta de valores, a gente conseguiu um valor de 10 mil para executar esse projeto. Então, a gente conseguiu imprimir crachá. Nossas camisetas do Nuclear Experience foram pagas por esse valor. Então, a gente conseguiu fazer um projeto maior, por isso que deu certo fazer 3 eventos. E foi patrocinado. Então, logo depois que a gente fez esse da campus, nós fomos convidados para o outro em Brasília. O de Brasília, o professor Anderson participou, o professor Emerson. Nós levamos um professor aqui do Instituto de Informática e levamos a doutora Ana Beatriz, além de alguns palestrantes da CENEM. Lá nós também fomos patrocinados, então a gente teve acesso, inclusive, ao hotel com os famosos, com os palestrantes tops, a gente ficou hospedado. A gente conseguiu as medalhas que a gente distribuiu na Olimpíada, panfleto, brinde, tudo por conta do evento. Então, assim, respondendo de forma resumida, a gente se desenvolveu da maneira que a gente podia, conseguiu o resultado para depois ser procurado. Então, hoje, a agenda da Liga, ela tem um cronograma já meio que estabelecido. É claro que novas ideias dá para implementar, mas a gente tem uma procura muito alta por escolas, por patrocinadores, por projetos. Então, assim, a ideia é começar, mostrar que você tem um bom resultado, mostrar isso para a sociedade. Comunicação é muito importante e as pessoas vão te procurar. Foi resumidamente isso. Isso. A gente sempre foi muito ativo nas redes sociais. Não é à toa que as presidentes, a maioria era da coordenadora de comunicação. Então, a gente sempre se preocupou muito em realmente mostrar o que a gente estava fazendo. Então, isso é muito importante, porque nós somos uma comunidade, né? Então, quando tem pessoas em comum com o mesmo propósito e vocês estão trabalhando, vocês precisam ver os resultados disso, senão aquela comunidade ela fica desanimada. Então, é algo que a gente sempre bateu muito na tecla, que é mostrar o impacto do que a gente faz. Então, por exemplo, quando a gente faz o que é Física Médica, que é um evento para os pais dos calouros, a gente identifica quem já conhecia a gente e mostra isso para os membros. Isso é algo que a gente sempre destaca bastante. Tipo assim, olha, vocês fizeram isso, às vezes você preparou um café aqui, você abriu um anfiteatro, você fez algo simples, mas o impacto levou a essas pessoas, o feedback foi esse. Então, a gente sempre coleta feedback.
no Escape Room a gente sempre pega feedback dos alunos, abre formulário, então, tipo assim, resultados bem mapeados e mostrados para a equipe, que aí aumenta também o engajamento dos membros. Bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Por favor. Eu tenho uma pergunta mais também sobre a estrutura da Liga. Qual a trajetória que um estudante de graduação precisa seguir para virar talvez presidente, diretor da Liga? E se tem um tempo de permanência, limite ou algumas coisas assim? Bom, a gente não tem um tempo limite, mas geralmente o pessoal que sai é o pessoal que está perto de formar. Como a Liga, a gente tem muitos projetos, como vocês viram, a gente acaba ocupando bastante tempo nosso. Não que Vocês continuam sendo aprovados. na medida do possível. Mas a gente não tira todo o tempo nosso, mas exige um tempo da gente. Então, o pessoal que está perto de graduar, geralmente é o pessoal que vai saindo por conta disso, porque precisa se dedicar para conseguir se formar. Eu entrei na Liga como membro, eu me tornei coordenadora depois, e hoje eu sou presidente. Então, eu passei nos 3 cargos dentro da Liga. Mas é basicamente isso, a gente passa por esses processos, são posições diferentes dentro da Liga, mas todo mundo é ativo dentro da Liga, todo mundo tem a oportunidade de dar ideias, de executar projetos, porque a gente está aqui para auxiliar nesses momentos, para que todo mundo tenha a oportunidade de criar o seu próprio currículo e poder ajudar na sua formação. A gente faz o processo seletivo, uma das... Não é exigências que fala, Isso, um dos critérios é que esteja ter no máximo o 8º período, porque geralmente o pessoal que está mais para frente é o pessoal que está perto de formar e tem menos tempo. Então a gente precisa que a pessoa que esteja dentro da Liga queira participar também das coisas, né? Não só estar dentro da Liga para ganhar horas, então exige um pouco de tempo. Não vai pegar todo o seu tempo, mas vai precisar de um pouco mais de esforço. Então, por isso que a gente tem esse critério de seleção também. Legal. Só mais alguma pergunta? Se fizer coisa errada, tá fora. E eu nem sou da Liga, hein? Emerson, por favor. Boa tarde, gente. Meninas, parabéns. Acho que eu não poderia deixar de parabenizar, né, todo o trabalho que vocês têm feito. Eu fico muito contente, né, de ver todos os frutos que estão sendo produzidos. Eu acho que ter agora essa magnitude que a Liga tem, né, na comunidade fora do seio acadêmico é muito importante. É um trabalho que teve muito esforço de todo mundo, né? A Thaisa trabalha bastante, a Heloísa. Vou fazer uma observação aqui, Andres. Aqui é a 3ª gestão só de meninas da Física Médica. Acho que o primeiro presidente foi o Lucas, né? Então, que siga assim, certo? Eu gosto muito de trabalhar com a Ana. A Ana também é muito competente. Eu acho que você tinha perguntado, né, sobre o que é preciso, né, o que tem que ser feito para poder se desenvolver dentro da graduação. Eu acho que uma característica muito importante que eu vejo dos meninos é o ímpeto, né? É a vontade, a curiosidade de desenvolver alguma coisa, novos projetos. Então, esse é o perfil que nós estamos construindo nos alunos da Física Médica. A gente teve aí bons alunos que fizeram parte da Liga, estão na residência hoje, né, Bruna? Então, só de mente aqui tem o Gustavo Lopes, teve a Carol do Derstad, né, que foi a primeira gestão. Que mais? José Divino, né? Carlos Ribeiro,
né? Então vejam, para vocês vivenciarem essa experiência, né, de saber que a Liga promove uma experiência fora da sala de aula. As meninas vivenciam a responsabilidade de ter que lidar hoje com os nossos colaboradores externos, né? O Celso, o Pedro Henrique, né? A gente pede sempre para estar participando de TCCs, de defesas de mestrado, né, dos meninos, para poder acompanhar, tirar foto, mostrar que física médica não é só hospital, não é só clínica, né? A gente também tem bons alunos fazendo mestrado, entrando para o doutorado agora, né? Então, há de exaltar o protagonismo de vocês. A gente ajuda, né, Andrés? A gente é só um facilitador, né? Mas os protagonistas são todos os alunos, e parabéns para vocês, viu? Parabéns. Muito bom. Mais alguma? Bom, você quer perguntar alguma coisa? Você quer perguntar mais uma? Pode perguntar. Não... Ele está perguntando se vai poder sair. Não pode fazer coisa errada. Você não pode, não. Mas, ó, pessoal, primeiro eu gostaria de, em nome do Café Consciência, agradecer o aceite de vocês por estarem aqui participando, né? É um desafio diferente. Afinal de contas, a gente sempre vê pesquisadores já bem maduros, etc., ou jovens pesquisadores, e agora a gente tem que ver jovens, futuros pesquisadores ou futuros radioterapeutas e etc., né? Atuando lá na física médica, salvando vidas no futuro, talvez, ou ajudando pessoas a entender, a se conscientizar sobre a radiação ionizante, entre várias outras questões. Fundamental. Então, em nome de todo Café Consciência, a gente deseja que vocês continuem com esse ímpeto, né? Sempre pensando para frente, né? Usando o networking que vocês estão construindo. Esse networking não é trivial, e ele é construído com o tempo, e você pode cortar ele se você não faz o trabalho direito. Você tem que, para manter ele, é mais difícil manter ainda esse network funcionando do que criar o primeiro, né? Mas isso vocês estão conseguindo fazer bem. Então a gente deseja que vocês continuem com esse ímpeto e que continuem com esse sucesso todo, né? Para nós não há satisfação maior do que quando elas saem e eles, né? Eles passam nas residências, se for o desejo deles, nos maiores hospitais do Brasil, e tem passado, né? Nos maiores centros, no INCA, no AC Camargo, no Sírio-Libanês, no Hospital do Amor, e a gente tem vários exemplos aí de vários estudantes dessa física médica que está saindo aqui do Instituto de Física. Não se esqueçam que vocês são filhotes do Instituto de Física, né? Fica aí no futuro a sugestão de colocar a bandeirinha do lado aqui também, o Instituto de Física, no futuro próximo, porque essa formação robusta que vocês adquirem está envolvida com o pensamento do Instituto de Física. Aliás, sem eles não teria nenhum curso de Física Médica. Eu, quando entrei aqui, os meus colegas já queriam fazer um curso de Física Médica, eu lembro bem, né, de participar de conselho, e o pessoal foi amadurecendo isso com o tempo, e nós fomos criando as condições que precisam ser melhoradas, é claro, né? A gente sempre precisa estar melhorando, mas a gente está indo sempre, a gente percebe que está indo para o caminho certo, e vocês mostram isso para a gente, tá? Então, em nome de todo Café Consciência, eu gostaria de parabenizar aí a palestra que vocês deram, e muito sucesso para vocês no futuro próximo. Pessoal, agradeço também a presença de todos. Fico puxão de orelha para vocês perceberem que tem vários assuntos interessantes aqui no Café Consciência. Daqui a 2 semanas teremos uma outra, né? Venham ver um pouquinho sobre o que é espectrometria de massa, imagem com espectrometria de massa. Como é que a gente usa isso na área médica, na área agrícola? O que é isso? Pode fazer isso? Pode. Então não percam aí no futuro próximo, daqui a 2 semanas, o próximo Café Consciência. Um abraço a todos e até a próxima. Gente, um minutinho rapidão. Só 2 avisinhos sobre a Liga. Amanhã a gente vai estar realizando a sorvetada, que é pra gente arrecadar, querendo ou não, fundos pra gente poder elaborar mais projetos, como vocês viram, entre esses e outros. E também é aniversário do nosso antigo coordenador e coordenador do curso, que é o Emerson. Então, eu só queria puxar um parabéns pra ele, pra lembrar o quanto ele é querido pela gente e que a gente lembrou. Então, parabéns pra você! Felicidades! Parabéns pra você! Nessa data querida! Viva
seu primeiro parabéns no Café Consciência, hein? Vai ficar marcado isso. Até a próxima, pessoal.